Sabe aquela expressão contra tudo e contra todos? Pois é, normalmente é folclore, mas nesse caso contra o Flamengo é real. Tá todo mundo, literalmente todo mundo, contra o Flamengo nos bastidores. Eu vou trazer aqui os principais pontos dessa entrevista muito boa do BAP, presidente do Flamengo, pro Rodrigo Matos do UOL. Tá de parabéns aí, Rodrigo Matos. E também as repercussões. Até o Vasco repercutiu, sendo que o Vasco nem da Libra é. Que loucura, fica comigo que a gente vai ver isso agora. Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar. Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, você está no canal dos Antenados na Jogada. Aqui torcemos sem parar. Olha só, eu já chego dizendo, eu sou muito mais crítico, é por isso que eu falo que eu sou o mais imparcial do Brasil, porque seja pra quem for, seja onde for, se eu tiver que criticar, eu vou criticar. E é bem raro o que vai acontecer aqui nesse vídeo, bem raro mesmo. Eu concordei com praticamente tudo dessa entrevista do BAP, tudo que ele falou. Aliás, eu que nunca fui um fanzaço do BAP, nunca fui. Mas até mesmo a questão do estádio e essa questão da Libra, pelo que o BAP explicou nessa entrevista, não dá pra dizer que ele tá muito errado em algum ponto. Tá com total razão. E eu vou trazer isso agora nesse vídeo. Mas primeiro eu quero pedir que você, antenado, que gosta aqui do meu trabalho, se inscreva no canal, comente, deixe o seu like, compartilhe. E se você puder, essas coisas são de graça pra você, mas pra gente aqui vale muito. E se você puder, seja membro, apoie, seja um patrocinador do canal com qualquer valor, R$5, R$10, que não faz diferença nenhuma pra você, mas ajuda muito aqui o nosso trabalho. De coração. A gente mata aqui um leão por dia, cara. A gente não trouxe esse vídeo ontem, inclusive, por causa do jogo, né? Porque tem que fazer tudo sozinho, tem que ver o jogo, né, e tal, enfim. Mas vamos trazer aqui agora, estamos trazendo pra você nessa quinta-feira. Vamos começar aqui. Então, bom, mais uma vez agradecendo ao Rodrigo Matos, né, porque foi agradecendo e parabenizando, porque foi uma grande entrevista. Esclareceu muitas das minhas dúvidas, eu que venho trazendo esse conteúdo aqui quase que diariamente pra você, né? Eu vou comentando aqui alguns pontos, olha aqui, ó, muito raiz, né? Anotei tudo nesse bloquinho aqui, ó, de jornalista das antigas. Depois, obviamente, passei para o computador, né? Até para fixar e organizar melhor, mas foi anotando tudo aqui para a gente não perder. Vou comentando esses pontos e vou, em cima dos pontos, a gente vai colocando aqui também a repercussão dos terceiros, né, envolvidos. Vamos lá. Começando aqui, ó. O Flamengo, aspas do BAP. O Flamengo queria participar do Comitê de Integração com a Liga Forte União, com a LFU, mas a Libra ignorou. Isso aqui é muito importante, porque a gente fica pensando, o Flamengo não quer, não tem interesse de uma liga. Eu mesmo criticava isso aqui nos vídeos anteriores. O Flamengo não tem interesse de ceder um pouquinho para que a liga aconteça, uma liga de verdade aconteça. Mas não, pelo que o BAP falou aqui, o Flamengo queria participar do Comitê de Integração para integrar a Libra com a LFU, mas a Libra ignorou. A Libra está ignorando todos os pleitos do Flamengo, pelo visto. Olha essa outra aspa dele aqui, ó. O Flamengo enviou propostas pela discussão do regulamento do campeonato organizado pela Liga e também não teve resposta. Ele falou até de cartão amarelo, de ser mais de 3 cartões amarelos para suspender o jogador. Vamos falar sobre isso um pouco mais para frente, quando ele entrou melhor nesse detalhe, que é realmente muito difícil de organizar. O BAP está corretíssimo nisso. E até eu já tinha trazido um vídeo anterior, acho que foi até no canal do David Sharp, quando o canal Antenados nas Jogadas estava desmonetizado. Que um presidente de clube do Rio de Janeiro já tinha me dito isso, que os clubes não têm, ou não tinham, não tem, né, maturidade ainda para organizar uma liga. Se com a CBF já tem essas tretas, bom, acho que eu vou colocar no card para você ver. Vamos lá, tem 1 ou 2 clubes querendo mandar na Libra, e aqui ele se refere ao Palmeiras, que quer mandar mesmo, é o São Paulo, que tá meio que na aba da Leila, né, o Casares. Ele vai comentar sobre os dois. Mas o Flamengo não vai aceitar, porque faz questão de participar desse processo. E tá certíssimo. Pô, se os outros clubes aceitam, mas o Flamengo é mal. Eles querem... O BAP tá certo nesse ponto aqui também. Eles querem aproveitar a grandeza do Flamengo. Querem que o Flamengo esteja na Libra porque a torcida é gigantesca, uma coisa assim faraônica. Mas eles querem mandar e não deixar o Flamengo falar nada. Ó, você fica aqui, mas você fica caladinho. Tem que aceitar tudo. Não pode ser assim, né?
Acredito que só foram prestar atenção no pleito do Flamengo depois que entramos na justiça, sobre a divisão desses 30% que faltam, né, em relação à audiência. Em nenhum momento fizemos questão de discutir absolutamente nada. Em nenhum momento fizeram questão, né, imagina aqui. Fizeram questão. Em nenhum momento fizeram questão de discutir absolutamente nada, é isso aí. E tentamos por 8 meses, eu tinha notado errado. Fizeram questão. O Flamengo procurou a Libra por 8 meses e sempre não tinha resposta. Não houve uma única contraproposta do lado de lá. Não houve uma intenção clara deles de se chegar a um acordo. Exaurimos todas as possibilidades. E realmente, ele falou que se o Flamengo quisesse brigar, já poderia ter brigado desde o começo, né? Brigado que eu falo em litígio, justiça e tal. E demorou bastante para isso. Só realmente entrou no litígio, foi para a justiça, quando ignoraram totalmente o Flamengo. Isso parece um fato que o BAP está falando, porque a sequência dos acontecimentos justificam isso. O Flamengo entrou bem depois e realmente mandaram pagar os clubes sem anuência, sem a unanimidade. Não pode. Como é que você vai mandar pagar sem unanimidade, pô? O contrato não está estabelecido. E o BAP falou uma coisa importante também sobre isso, que mas os clubes já estão orçando isso, já tinham orçado essa grana. Então é sacanagem bloquear isso agora, porque eles já estavam contando com isso. Até o sindicato dos jogadores entrou no caso aí, porque os jogadores podem ficar sem salário. E o BAP entende isso, pelo que ele falou. Só que, vamos fazer assim do jeito que está agora esse ano e para o próximo a gente já muda. Mas não, nem isso eles consideram. Então, o BAP está certíssimo nesse ponto. Pô, vai aceitar isso aqui para esse ano, para o ano que vem, para todos os anos, sem nenhuma garantia de nada? Lembrando, o Flamengo perdeu quase 100 milhões de reais por ano nisso. O BAP falou muito, vamos aproveitar aqui essa oportunidade, porque teve um executivo da Libra, vou até trazer aqui o nome dele, o Silvio Matos, que contestou o Flamengo, falando do mínimo garantido, e o BAP falou isso. Cara, e eu já trouxe isso também em vídeos anteriores. O mínimo garantido e também a questão da lei do mandante, o BAP falou isso nessa entrevista para o Rodrigo Matos também, que é o Silvio Matos e o Rodrigo Matos, né? Vamos pensar. Pensa comigo. O Premier passa os jogos do Flamengo, tá passando a maioria deles. Eu trouxe essa informação já aqui. Tá no canal aí. A Globo coloca na TV aberta 30% dos jogos do Flamengo, apenas, como mandante. O resto é tudo Sport TV e Premier. Então, meu amigo, cara, porra, aí você vai depender do dinheiro do pay-per-view, porque o Flamengo não tem a maior audiência, porque os jogos são... Caraca, mas a Globo que decide botar onde ela quiser o jogo. Então esse mínimo garantido é justo. Porque olha só, aqui ó, a nossa audiência é essa, a gente representa isso, então a gente quer isso aqui. E o BAP fez a conta lá, do bolo todo, com a audiência que o Flamengo... é justa para o Flamengo. Agora não, vou botar no Premiere e tá vendendo menos pacote, aí eu vou te oferecer só essa parte porque tá vendendo... Pô, mas Globo, você tá botando no Premiere porque você quer. Flamengo, se botar na TV aberta, a Globo sabe disso. São 40 pontos de audiência, recorde dos recordes, pô. Sempre. Os maiores recordes recentes da Globo provavelmente são os jogos do Flamengo. Mas olha só o que o Silvio Matos falou aqui. E a lei do mandante que eu vou falar também mais na frente, olha só. Agora, logo depois que eu leio isso aqui. O Silvio Matos, executivo da Libra, contestou o Flamengo. Como pode perder o que nunca teve? Estamos discutindo um contrato do passado, quando o Flamengo faz a comparação dos 300 milhões que ele arrecadava com os 200 milhões de hoje, é uma discussão que não leva ninguém a lugar nenhum por motivos simples. Primeiro, porque dentro dos 300 milhões tinha um mínimo garantido de 175 milhões que não existe mais. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Globo. Segundo, houve a lei do mandante. O Flamengo diz que ganhava 300 milhões no contrato anterior, mas ele vendia 38 jogos. Eu já expliquei isso aqui. E o BAP falou muito corretamente sobre isso também. O Flamengo passa a ser dono dos seus 19 jogos, mas ele era meio dono de todos os jogos. Então, na prática, isso não muda tanto. Ele até dá para os outros clubes a possibilidade. Vou vender aqui, tenho direitos, 100% de direitos sobre o jogo que eu vou vender contra o Flamengo. Então, eu vou arrecadar tudo sobre isso. É válido. É válido. Os outros clubes também tendem a ganhar, mas na prática, 50-50 ou 100. 50 de 38 ou 100 de 19. Entendeu a conta? Que não é tão diferente assim? Bom, é só você pensar um pouco, né?
Segundo que houve a lei do mandante, o Flamengo diz que ganhava 300 milhões no contrato anterior, mas ele vendia 38 jogos. O contrato atual é para 19 jogos. Aí a conta é muito mais simples. A conta é muito simples. No contrato anterior ele recebia 7,9 milhões por jogo. E no atual, que ele reclama de ganhar 200 milhões, dá 10,5. Então, mas tá errada essa conta, né? Se ele recebia 7,9 milhões por 50%, ele vai receber 10,5 por... Não faz sentido, né? Só pelo jogo que ele é mandante? Não dá. Não tá certo isso. Totalmente errado. Deveria receber mais, né? Porque se ele vai dividir 50 a 50, como eu falei aqui antes, agora não está dividindo mais, é só dele o 100%, os jogos como mandante. Não adianta discutir o passado, temos que discutir o presente. Houve uma proposta com 100 milhões a mais pelos direitos do Flamengo? Nunca houve. Então, como é que eu perco um negócio que eu nunca tive? Cara, mas como é que não... Se eles discutiram em grupo, Silvio Matos, pô, você tá jogando realmente contra o patrimônio, que o Flamengo é o maior ativo do negócio, do grupo. Aí como é que você vai dizer que não teve proposta da Globo pelo... Porque se eles discutiram em grupo, e a Globo não tem nada a ver com essa divisão é da Libra. A Globo mesmo falou, não tenho nada a ver com essa divisão dos 30%. Se quiser pagar 30% pro Flamengo... Cara, mas eles querem pagar uma merreca, acho que é menos de 17% pro Flamengo. A Globo não tá nem aí pra isso. E o contrato com a Globo, o BAP já falou aqui também. Tá num dos tópicos aqui que eu vou passar para vocês. Foi uma bosta esse contrato da Globo, que ele vai entrar nesse ponto aqui agora. O Landim fez um mau contrato, mas o que foi assinado pela instituição, pelo Flamengo, não interessa o presidente, não interessa a gestão, nós vamos cumprir, estamos cumprindo. Se ofereceram 5 cenários e precisava de unanimidade, é porque não tinha nada assinado e fechado. É isso, e como pedia unanimidade, não tinha nada fechado, o Flamengo não deu unanimidade, então não vão passar por cima do Flamengo, tá certíssimo isso. Tanto que não conseguiram derrubar a liminar até agora. E aí ele fala da LFU, ó, o contrato com a LFU, da LFU com menos audiência ficou com a maior receita. Porque a Libra fechou só com a Globo, continuou como era antes. A LFU com clubes que tem menos torcida do que os da Libra, porque a Libra tem o Flamengo e a LFU tem o Corinthians, passou a ter o Corinthians, mas... na soma lá, a Libra, segundo o BAP, tem mais audiência, tem mais torcida, a LFU com menos audiência ficou com a maior receita. Porque a LFU meteu pra Live Mode, que é pra Casa TV, meteu pra Record, pra própria Globo, dividiu, pulverizou a audiência. Eu falava isso, cara, isso em 2020. Eu falava, caraca, a lei do mandante é importante porque você vai tirar o monopólio, você vai conseguir vender pra mais. Imagina se cada uma, ao invés de uma pagar 100, imagina, uma pagando 100. Uma TV, um grupo, a Globo paga 100. Aí cada uma que transmite paga 30, 40. Aí 5 transmitem. 3 vezes 5, botando 30, hein? 3 vezes 5 já é mais do que 100. Não é? Não vale a pena? A conta não seria assim? Então, e foi mais ou menos o que fez a LFU. Colocando na Casa TV, colocando na Record e também no próprio Grupo Globo. Olha o que ele falou aqui depois. O que foi levado para o Conselho na gestão passada foi apenas o contrato com a Globo, não foi a divisão. Teria que ser levado ao Conselho novamente. O Rodrigo Matos perguntou muito bem ele aí. BAP, mas você não aprovou o contrato na gestão, lá no Conselho, o contrato da gestão passada, a assinatura do contrato, quando foi levado ao Conselho? E ele falou isso, que era para ter sido levado novamente. O que foi aprovado foi o contrato com a Globo, e não existia LFU ainda. A LFU veio depois. Inclusive eram duas, né, que se juntaram. Era a Liga Forte Futebol e a União, sei lá das quantas, que se juntaram na LFU. Não existia Record, não existia nada disso nesse pleito aí primeiro. Então foi mal negociado realmente. E aí ele fala aqui, ó, a gente quer uma unidade, quer uma integridade, nós entendemos que os clubes juntos são mais fortes. E a gente não quer que os outros percam. Inclusive, nas propostas que a gente fez, que ninguém leu, a gente sabia que alguns também iam se beneficiar, o Grêmio ia se beneficiar, o São Paulo ia se beneficiar, o próprio Palmeiras ia ganhar um pouco mais. Só que eles não querem que o Flamengo ganhe muito mais do que eles, né? Do que São Paulo, do que o próprio Palmeiras, sendo que os dois que comandam. O Grêmio tá meio que diaspone, pelo que a gente está percebendo, não só pelo que o BAP falou, né? E aí ele tá falando aqui, ó, sobre o Flamengo transmitir os jogos na Flamengo TV depois, né, de 2029, já em 2030. O Rodrigo Matos perguntou muito bem, mas nenhum clube no mundo faz isso, esconder, entre aspas, seus jogos na própria
na própria TV do clube. E é verdade. Nenhuma grande liga tem um clube que transmita sozinho os seus jogos na sua própria televisão, no seu próprio streaming, sei lá. E aí ele falou aqui, ó, o mundo está mudando muito rapidamente. A Globo já esconde nossos jogos no pay-per-view. Qual seria a diferença de transmitirmos na Flamengo TV? Sim, a partir do momento eu falava isso também, lá em 2020, com essa lei do mandante. Apesar de não ser o ideal, os jogos aparecerem mais na TV aberta, na TV, né, e não só no streaming, mas cada vez mais está se popularizando os streamings. Isso é verdade. A internet está ficando melhor, mais avançada, mais rápida, está tendo menos delay. As pessoas estão tendo cada vez mais acesso à internet. Hoje em dia, com esses IPTVs aí da vida, que tá todo mundo nem pagando mais pay-per-view, nem streaming nenhum, né? Tá usando isso aí, esses Piratex. Então o BAP tem razão nisso aí. Se o mundo tá mudando tão... O mundo mudou, gente, mais rápido. O mundo mudou mais nos últimos 15 anos do que nos 100 anos anteriores. Pega os últimos 15 anos, de agora, 2025 até 2010. O mundo mudou mais nesse período do que de 2010 a 1910, talvez. Pô, loucura, né? Isso é consenso, não sou eu que estou falando. Será que em 2030 não vai ter uma possibilidade ainda maior, mais farta de internet, de situação para o Flamengo mesmo transmitir, para os clubes mesmo transmitirem seus próprios jogos? Ou nem que seja com exclusividade, mas que coloque também, como fez ontem no jogo do Flamengo e Botafogo e Flamengo, que foi pela LFU, né? Record, Cazé TV e o próprio Premier, três transmitiram. Pô, não vale a pena? Você escolhe a transmissão que você quiser. O narrador que você quiser, a equipe que você quiser, quem te interessar mais. Sobre a Leila, agora esse ponto aqui é importante. Ela quer mandar em tudo. A relação com ela era muito boa, até não concordar com tudo que ela quer. O negócio não é dela. Isso aí é verdade. A Leila tem essa capacidade de manipulação, né? E as narrativas de que... sempre se fazendo de coitadinha e acusando o outro de ser malvadão. Essa narrativa é muito conhecida, né? A gente sabe disso. E realmente é a narrativa do momento. O Flamengo vai jogar sozinho. O Flamengo é separatista. O Flamengo quer o todo pra ele, não sei o quê. E aí acaba, né, dividindo. Colocando todo mundo contra o Flamengo. E a Leila representa, a Leila bate de frente, a Leila nos representa, né? Não é isso que tem acontecido? E ele falou do Casares também, sempre tive uma relação boa com ele também, mas o problema é que ele está aliado à Leila. Então o que a Leila fala, ele vai atrás. Empréstimo Crefisa Vasco. E a gente fez um vídeo sobre isso, que realmente os planos... Fizemos mais de um vídeo sobre isso, né? Que os planos da Leila estão realmente cada vez mais vindo à tona e os fatos estão mostrando isso, por mais que ela diga que não. Que ninguém é idiota, né? Que ela está querendo realmente comprar o Vasco. E já está se movimentando muito antes do mandato dela acabar lá no Palmeiras, que é só em 2027. Ela já está se movimentando agora. Primeiro foi empréstimo, depois a notícia do Atenção Vascaínos, que a gente repercutiu aqui no último vídeo, né? E... é claro que isso é uma coisa que é conflito de interesse, é claro que é uma expansão da Leila no império que ela está tentando montar no futebol brasileiro, de liderança, como eu acabei de falar aqui. Óbvio que não é legal. E aí o Vasco se manifestou. E o que o BAP falou, não é ilegal, mas é imoral. Foi a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior. Parece até que a gente combinou, mas obviamente não. Olha aqui o que o Vasco se manifestou. Vamos trazer aqui, ó, a nota oficial do Vasco. O Vasco da Gama repudia frontalmente a postura do presidente do Clube de Regatas do Flamengo por fazer insinuações e ilações irresponsáveis e completamente desconexas da realidade em relação a temas que nada dizem respeito à instituição da qual é mandatário. Tal fato, além de não... Mas tem a ver com o imbróglio da Leila, que tá comandando, né? Total a ver. Tá comandando a Libra, ou tá querendo comandar, pelo visto. Tal fato, além de não surpreender, certamente tem o intuito de desviar a atenção da opinião pública de assuntos ligados à conduta do seu próprio clube no mercado. Você vê aí que o Vasco está muito alinhado com a Leila, mesmo não tendo nada a ver com a história, né? Dito isso, o Vasco reafirma publicamente que conduz todas as suas decisões com total transparência, lisura e seriedade, valores que se manterão irretocáveis mesmo diante de atitudes lamentáveis como essa. Pois é, mas o acordo de recuperação judicial já está sendo contestado, né, Vasco? Tem muitas de Valdir Bigode até chorou falando sobre isso. Que estão querendo pagar 10%, menos de 10% do que estão devendo para ele. Estão devendo 4,5 milhões para o Valdir Bigode, não é só para ele não, tá? Bom, finalizando aqui que esse vídeo já está longo para um cacete. Para finalizar aqui, ó. Acordo entre as partes, há chances, foi o que o Rodrigo Matos perguntou.
Aí ele falou uma coisa certa, tem que perguntar para eles, não para mim. Organizar um campeonato é muito complexo. Se começássemos agora, talvez conseguíssemos ou conseguiríamos fazer o de 2027. Aí ele falou sobre tabela, o quanto difícil é, o quanto briga isso não pode causar, a comissão de arbitragem, isso. Eu já tinha trazido essa informação antes de um presidente que já tinha falado uma coisa parecida. Se não for muito bem feito, vai ter brigas e o campeonato não acaba. Tem que ser uma coisa independente. Eles têm que criar uma diretoria para isso. E aí eu sugeri aqui em vídeos anteriores, né? Trazer o Klopp, eventualmente, um cara muito casca grossa assim. Trazer um cara casca grossa, trazer o CEO de uma grande organização para vender a parte publicitária, comercial, todo o marketing do negócio. Tem que trazer um cara muito grande do comercial, de marketing, de multinacionais de fora, e um cara que saiba de ligas mesmo, que entenda, que já tenha trabalhado em Premier League, em La Liga, coisa do tipo. Tem que ser essas duas coisas para liderarem esse projeto. Senão, realmente, ele falou aqui, se for uma coisa mal feita, o campeonato nem acaba, né? E ele quis reconhecer até o mérito da CBF, porque realmente é isso, né? Reconhecer o mérito da CBF, que por mais que faça merda, mas é muito difícil realmente organizar um campeonato com tanto litígio, assim, com tantos interesses, né? E claro que todos vão errar e todos vão ter críticas, mas ele já tem esse know-how. A verdade é essa. Beleza, antenado? O vídeo ficou longuíssimo, mas eu espero que tenha dado para você entender a maior parte dos pontos aqui. E, obviamente, você perdeu menos tempo aqui assistindo esse vídeo do que assistindo que a gente fez aqui a entrevista toda do BAP lá pro Rodrigo Matos do UOL. Beleza? Tamo junto, hein? Espero que tenha gostado. Apoia a mídia independente mais imparcial do Brasil. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Valeu, fui.